Fala, galera. Estou aqui com o Michel Coforado da Coisa de Rico, desse livro importantíssimo para a gente entender as estruturas socioeconômicas do nosso país. E eu tenho uma pergunta específica. Como o comportamento de consumo, que está muito relacionado a o brasileiro querer ser rico de qualquer forma, e a gente acaba se comportando, eita, a gente acaba se comportando como tal. Eu trago, por exemplo, alguns estudos do Lourenço Cardoso sobre branquitude Claro, crítica, conheço. branquitude acrítica, e eu considero que branquitude é um comportamento e que a gente também pode replicar. Nessa lógica, você acredita que esse comportamento para manutenção dessas estruturas de diferença, de hierarquia racial para a gente, é positivo ou negativo? Olha, eu acho que os pretos podem desejar e aspirar a comprarem o que querem, e quando quiserem, do jeito que quiserem, se puderem. Agora, o que a gente não pode esquecer jamais é que o fato de você comprar uma coisinha de rico não vai te fazer menos preto, né? E cair nessa loucura de achar que o fato de você estar usando uma roupinha, ter um determinado carro, morar num determinado prédio, vai apaziguar individualmente o peso do racismo sobre a nossa vida, é uma loucura gigantesca, né? O racismo e assim como a branquitude, enquanto uma estratégia de dominação, é um pacto coletivo e ele precisa ser desmontado também coletivamente. A gente não pode acreditar que uma saída individual, não é porque você deu certo, ganhou dinheiro, frequenta a calçada da fama, que você vai ficar menos preto diante disso, porque o racismo vai pesar sobre você. Então, se você tem consciência disso, mas quer comprar coisa da moda, o dinheiro é seu, faça o que quiser. É só não esquecer, porque se esquecer vai ser lembrado em algum momento e com a violência que a gente sabe que o racismo tem sobre as nossas vidas. Perfeito. E dentre os ricos que você estudou, tinham mulheres? E como elas se comportavam? Existe uma diferença de comportamento em relação a gênero? Sim, tinham mulheres ricas, mas eu acho que tem um aspecto interessante, é que cabe, em geral, às mulheres nas famílias ricas o papel de inventar a mise-en-scène da família com cara de rica. Então, a criança, para parecer parte de uma família com cara de rica, é a mãe que cabe fazer com que a criança fique com a cara de criança do PIB. É a mãe tem esse papel, a decoração da casa, a maneira como o homem se veste, como ele se porta. E todo esse jogo cabem às mulheres esse trabalho do cuidado extra, né? Que não é um trabalho do cuidado que os empregados fazem, sei lá, se a criança tomou banho ou não tomou banho, mas é um trabalho do cuidado da invenção da performance. E isso está no colo das mulheres também. Então, as mulheres, elas até elas prosperam, né? E conseguem lá, driblando todo o peso do machismo na sociedade brasileira, mas mesmo prosperando ou não, tendo o próprio dinheiro ou não, cabe a elas a invenção desse negócio que é a cara de rico dessa família. Então, eu digo sempre que as mulheres, quando forem separar, peçam-se 50%, se os homens forem ricos, porque elas têm parte nesse jogo. Sem elas, os homens não conseguem fazer isso sozinhos, não. Massa, isso é interessante porque eu faço parte de um livro, O Futuro das Novas Masculinidades. E eu trago como a economia do cuidado, ela pode reverter essa lógica. Porque se mulheres educam as crianças, porque assim a estrutura colocou, como é que a gente reveste essa lógica para educar homens em um outro prisma de masculinidade? E aí você traz essa informação que corrobora bastante. Eu trago o conto da Antígona, de Grécia, das leis divinas, sobre as leis dos homens, para traçar um pouco dessa atmosfera. Mas agradeço muitíssimo a sua atenção, dizer que aqui essa obra é algo muito importante, não para a gente entender a estrutura, mas para a gente ter estratégias de subverter a estrutura. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, por favor. A mensagem final é o que a gente inventou, a gente pode desinventar. Então, todas essas opressões que fazem parte do nosso cotidiano foram inventadas ao longo da história e cada um de nós tem parte e é parte desse processo para ajudar nessa desinvenção e na invenção de outras histórias. Se a gente inventa um outro jeito de viver, fica melhor para todo mundo e a gente consegue viver numa sociedade que faça mais sentido e seja menos violenta, né? Menos violenta com quem nasce em determinado lugar, tem determinada cara, tem determinado tom de pele, por aí vai. Com certeza. E compre um livro, tá bom? Muito obrigada, até mais.